Olá, meus amados, tenham todos uma boa noite. Eu sou o Bispo Bruno Couto, da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Estou aqui nesse momento, no momento com a palavra de Deus. Hoje é dia 17 de maio de 2026. Já são 9 horas e 51 minutos, né? Se eu não me engano, faltando 10 para as 10 da noite. E nosso culto hoje foi mais tarde, por alguns percursos, alguns problemas. E mesmo assim estamos aqui de pé, diante de Deus, diante do Cordeiro de Deus, o nosso compromisso com a palavra de Deus, com o reino de Deus, com Jeová Deus e Alto, Todo-Poderoso, com o nosso Senhor, né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Cristo, o nosso Senhor Yeshua. E por isso, nesse momento, hoje, a temática é muito importante aqui, né? Nós estamos aqui nesse momento passando a mensagem da palavra de Deus para você, de forma gratuita, voluntária, né? E nesse momento eu quero pedir aqui a atenção de todos, né? Aqueles que vão se fazer presente ou aqueles que depois irão assistir esse vídeo nosso aqui, né? Todos os nossos textos bíblicos, toda a nossa devocional, nosso culto, né? Esse final de domingo, esse final de noite, para que você tenha uma semana de paz abençoada, para que a gente tenha, né, as bênçãos do Espírito Santo, né? A gente está aqui nesse momento fazendo a vontade de Deus para com as pessoas, né? Eu sei que muitas vezes a gente prega aqui a palavra, fala muitas verdades e muitas das vezes nós somos criticados, muitas das vezes somos até mesmo criticados. As críticas elas chegam de uma forma que muitas das vezes a gente até fica procurando entender, né? Determinadas críticas, uma vez que nós estamos aqui falando da palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela é universal, ela é reverência no mundo inteiro, né? Todas as pessoas escutam, todo mundo ouve, né? E não tem como não ouvir, né? E independente da sua classe social, da sua posição, da sua cor, da sua pele, ou da sua classe social financeira, ou até mesmo da religião, o que você crê, o que você acredita, o nosso culto ele é aberto, né, na rede social, no Facebook, né, na nossa fanpage da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, que você pode clicar aí para seguir, né, como também você pode seguir a nossa página no TV Missionária Templo do Reino de Deus, que é uma outra fanpage que nós temos aí da, da, do, da página do Facebook, né? E o nosso canal no YouTube, que é a TV Brasil BR Bispo Bruno Couto. Você poderá estar aí acompanhando a gente, você poderá também estar assistindo que as nossas gravações, quando acaba, nossos cultos que são ao vivo, ele vai diretamente para a página, né? E você poderá estar aí nos acompanhando, né? Temos o nosso e-mail, que é o sos@espiritual, com 2 L no final, @gmail.com, e vocês poderão estar acompanhando o nosso, mandando um e-mail aí para estar entrando em contato com a gente. Nosso correio eletrônico, né? O nosso correio eletrônico, que ele é bem conhecido, né? A gente tinha um canal do WhatsApp, mas nós tiramos por conta de trote, de pessoas que ficam passando trote, procurando gatice, brincadeira, e a gente não está aqui para isso, né? Então, nós colocamos aqui o nosso canal do YouTube também, o e-mail, né? Através do e-mail você poderá estar mandando as suas... você que está com problema no casamento, na família, esposa que se esfriou com o marido com esposa, filho envolvido com droga, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, né? Você que está tendo problema no casamento, na família, no emprego, na vizinhança, você que está tendo problemas diversos, né? Em tudo
quanto é o lugar, ou você pode muito bem estar sendo vítima de obra de magia negra, né? Coisas quebrando em casa, ouve vozes, vê vultos, né? Sempre ansiedade, não consegue dormir, não consegue ter paz, né? E vive essa vida assim, né? Então, justamente, você tem que estar procurando, né, um trabalho de libertação, que é o trabalho justamente que nós procuramos, né, ajudar as pessoas, né? Você que está com problema espiritual, mas eu não sou um artista famoso, não sou um jogador de futebol, não sou um jornalista, apresentador de televisão, não sou ator de filme, não sou um grande empresário, não sou um juiz, não sou um advogado, não sou alguém da alta sociedade, né? Mas você, por ter uma vida arrumada, muitas das vezes você pode ter problemas na sua vida pessoal. Muitas vezes você tem um casamento bem sucedido, você tem uma vida, você tem uma vida estabilizada, tem um bom casamento, tem um bom emprego, né? E muitas vezes a pessoa queria ter a sua vida, ter a luz que você tem em você, né? Você precisa ser uma pessoa desenrolada, uma pessoa que tem capacidade, uma pessoa que tem muitas vezes tem o poder do convencimento, sabe atrair as pessoas até você. E essas pessoas não têm essa luz, não têm esse brilho. E muitas vezes ela quer tirar de você porque ela não consegue ser igual a você. Então, infelizmente, existe isso hoje, né? E é uma coisa muito comum acontecer. Nós estamos sujeitos a alguém praticar, né? Querer fazer obra de magia negra contra a nossa vida, mas nem sempre quer dizer que a pessoa vai fazer uma obra de macumbaria ou de feitiçaria para a sua vida, significa dizer que você vai pegar em você, né? Até porque nada é feito sem a permissão de Deus. E até porque se você é um protegido do Senhor, nada aquilo te abala. Agora, para que você não fique vulnerável e você não venha a ter nenhum tipo de problemas, você tem que estar sempre cultuando a palavra de Deus, tem que estar sempre lendo as escrituras sagradas, meditando, orando, participando dos cultos, das reuniões cristãs, né, se fortalecendo, se edificando para que você espiritualmente esteja forte e preparado para que você não venha ter abalos, né, de perturbações malignas. Então, todo o nosso trabalho é feito baseado dentro das escrituras sagradas. Você está com problemas no casamento, na família, filho envolvido com drogas, está com situações de pessoas na sua família que está envolvido com alguma coisa, né? Então, nós vamos estudar o seu caso, né? Vamos analisar o que está acontecendo com você, né? E, biblicamente, nós vamos te orientar e colocar seu nome na corrente de oração. Então, nesse momento, nós estamos aqui passando essa mensagem para você, para que você venha conhecer o nosso trabalho de evangelização, nosso trabalho que já é conhecido nas redes sociais, né? Um trabalho que a gente faz com maestria, porque, na verdade, quem nos dá essa condição de a gente ter esse conhecimento exato é o Espírito Santo de Deus que nós invocamos, nós buscamos ele, que é a força ativa de Deus que habita em nós, né? Muitas das vezes a gente passa por problemas no nosso dia a dia, nós passamos por várias situações, né? É problema financeiro, é problema com a família, é problema no trabalho, é problema com vizinhança, é problema dentro da sua própria casa, né? Às vezes perseguições até mesmo que você sofre por você ser cristão, você carregar o nome de Cristo, né? Mas próprio Jesus Cristo disse no passado, nosso Senhor Yeshua, ele falou no passado, né? Que justamente todo aquele, todo aquele que carregar o nome de Cristo seria perseguido. E não é para menos, né? Que nós temos passado ultimamente, que nós temos enfrentado ultimamente,
Então, tudo isso, Deus, ele sabe até onde nós podemos ir. Ele sabe as nossas limitações. Ele sabe o que nós podemos fazer e o que nós também não podemos fazer e até onde a gente pode suportar tudo isso, né? Ele sabe tudo isso aí. Mas, em detrimento disso, nós estamos aqui para passar a mensagem para você. Vamos abrir aqui o nosso momento com a palavra de Deus, né? A palavra devocional está em Hebreus, capítulo 9, versículo 12, né? O que o Senhor pode para nós em Hebreus 9 e 10, né? São capítulo 9 e 10, né? Está no mesmo livro de Hebreus aqui, né? Então, aqui, a redenção dos nossos pecados, Hebreus 9 e 12. Aquele que nos purifica todos os nossos pecados, Hebreus 9 e 14. O nosso mediador, Hebreus 9 e 15. O nosso substituto perante a Deus, Hebreus 9 e 24. Né? Aí aqui tem o aniquilador dos nossos pecados, Hebreus 9, versículo 26. O cordeiro que tira os nossos pecados, Hebreus 9, 28. E aquele que aparecerá para a nossa salvação, Hebreus 9, também 28. E quem é o quem se sacrificou em obediência, Hebreus 10, do 5 ao 9, né? Então, vamos ver tudo isso. Nossa santificação, Hebreus 10, 10. Né? Aí aqui tem o que se assentou à destra direita de Deus, Hebreus 10, 12. O vencedor eterno, Hebreus 12, 10, versículo 12 e 13. O grande sumo sacerdote, Hebreus 10, 21, versículo 21. Então, o nosso dever aqui, o nosso papel de passar a palavra de Deus, né? A gente teve aqui uma reunião, um culto interno, né? Mais cedo, e agora estamos colocando o culto a público aqui, né? Que é a nossa preparação que nós fazemos para estar aqui, né? Então, nós vamos colocar aqui o nosso e-mail aqui, para que as pessoas tenham o acesso a nos entrar em contato conosco, né? Através daí desse e-mail aí, que é o SOS Ajuda Espiritual @gmail.com, né? E aí você pode, nesse momento, estar entrando em contato com a gente pelo SOS Ajuda Espiritual @gmail.com, né? O SOS Ajuda Espiritual com 2 L's @gmail.com. Você pode estar aí entrando em contato conosco para estar conversando com a gente através do e-mail e a gente respondendo a você com bases bíblicas e depois colocar seu nome em corrente de oração, né? Mande seu nome completo, sua data de nascimento, que nós vamos colocar para quebrar toda a obra de magia negra que foi feita na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Cristo, né? Nós vamos fazer isso para você, certo? Aí é cobrado alguma coisa? Não, não existe cobrança nenhuma aqui para isso aqui. Até porque Deus veio à Terra através de seu Filho Jesus Cristo e pregou a mensagem, pegou a palavra, curou cegos e leprosos, fez milagres, ressuscitou mortos, mostrou humildade, serenidade, mostrou que o reino do Pai dele é eterno e pode nos salvar, e pode nos beneficiar. Então, nós não podemos cair nesse laço, né? Como muitos fazem aí. Não estou aqui para falar de religião de ninguém, não estou aqui para falar de congregação de ninguém. Cada qual segue o seu regimento interno como acha, mas nós temos que seguir a palavra de Deus, né? Nós temos que seguir o que está na palavra, né? É o que é o importante, é isso. Então, meus amados, nós podemos, é o nosso dever, é a nossa obrigação, né? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, diz que ide pregai, fazer discípulos de pessoas de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e observando todas as coisas que Deus nos ordenou, pregar a mensagem, porque o Cristo é a noiva, é o cabeça das congregações. E nós que somos representantes dele aqui na terra, nós somos as pessoas que devemos prestar conta àquele que nos deixou essa ordem, porque cristão que não prega a palavra, ele não é cristão.
né? Então é uma coisa que muitas vezes eu falo até aqui, e às vezes sou contestado até por certos comentários nas redes sociais, a nossa própria página, né? Tem coisa até que a gente deixa, mas tem coisa até que a gente tira, quando a gente vê a educação de certas pessoas, né? Tratar com ignorância, vir com palavras ofensivas. Aqui a nossa página a gente bane qualquer pessoa que esteja com esse tipo de comportamento para conosco, né? Então, a gente não trabalha dessa forma, a gente procura respeitar todas as outras congregações, as outras organizações religiosas, até porque o Deus é um só, a palavra de Deus, a Bíblia é uma só e o Deus é um só. Então não existe outra Bíblia, outro Deus. O Deus que eu creio, o Jeová Deus, Yahweh, Deus Pai Todo-Poderoso, e Deus Filho através dos teus Filho Cristo Jesus, nosso Senhor Yeshua, né, que está reinando sobre o reino de Deus, né? Então, vamos aqui também agora começar, né, para a gente orar para você, fazer uma oração inicial, né, para aqueles que estão precisando de ajuda e precisa de um apoio espiritual e precisa perfeitamente de que a gente passe a mensagem para você de forma cordeira, de forma clara, de forma que você venha entender que a palavra de Deus ela é unanimidade, ela é prioridade na nossa vida. Primeiramente, o Criador, nós temos que adorar, servir e adorar Ele com verdade e justiça. E abaixo dele, nós temos que amar nossa família, cuidar e preservar, né? Então, o nosso papel aqui é esse, né? Teve um e-mail aqui de uma mulher, né, que mandou, né? Aqui eu estou até com o e-mail aberto aqui, né? Ela pediu para não revelar o nome dela aqui no e-mail, né? Então, não podia deixar de falar esse e-mail aqui no culto aqui que está sendo pregado agora através aqui online, né? Ela diz o seguinte, né? Que ela não está vivendo um casamento bem. Ela gosta do marido, que ele é uma pessoa até que é direita e tudo, mas que ela não está conseguindo viver com ele antes porque teve muitos problemas. Ela perdoou ele porque ele ouviu a família, foi na pressão de família, estava se metendo no casamento dela, dando opiniões, né? Ditando como ele tem que seguir o casamento dele, mas ela disse que não consegue mais ter aquele, como ela disse aqui, não consegue ter mais aquele sentimento que ele tinha, que ela tinha por ele antes. Bom, como a senhora pediu para não falar o seu nome, o que eu posso dizer à senhora é o seguinte: é uma decisão que a senhora mesmo tem que resolver, porque na realidade nós como líderes espirituais, pastores, bispos, missionários, presbítero, ancião, servo ministerial e por aí vai, né? A gente orienta, né, as pessoas com base bíblica, né? O que é que Deus fala sobre o casamento, sobre questão de relacionamento? Deus tem aqui dizendo como é a forma que nós temos que fazer. Essa questão da pessoa tomar uma decisão de não querer continuar com a outra pessoa, isso é uma decisão que a pessoa própria tem que tomar. Essa parte a gente não influencia ninguém a fazer isso. Se separe, não fique. Não. Até porque pastores aí e outros bispos e apóstolos sabem muito bem o que eu estou dizendo aqui. Essa decisão ela tem que ser da própria pessoa. Né? Até porque a gente não pode falar alguma coisa, porque num determinado momento que a gente taxa uma opinião própria, que não está baseado dentro das escrituras, então aquela pessoa ouve você e aí toma uma posição, toma uma atitude que lá na frente ela possa vir a se arrepender, né? E aí a gente não pode estar trabalhando com isso, né? Então acho que a única coisa que a gente tem que dizer é o seguinte:
faça aquilo que o seu coração manda. Então, se você faz aquilo que o seu coração manda, a gente não pode, de hipótese nenhuma, dizer se separe, fique, faça isso, faça aquilo. Não. Você orienta dentro com base bíblica e aí você fala, aí agora é com você, as suas atitudes, as suas ações, você faça aquilo que o seu coração manda. Né? Então, é isso. A gente não pode estar opinando se você deve ficar com a pessoa ou não, porque isso não é papel nosso. O papel da gente é a gente orientar o que é o casamento, o que é que Deus fala sobre o casamento, sobre a família, né? Essa questão de a pessoa odiar o seu irmão, né? Então, a palavra de Deus diz: aquele que odeia seu irmão é um assassino, né? Porque Deus ele não quer que ninguém odeie o seu próprio irmão de sangue e que você sim faça as pazes, né? Então, a gente tem que procurar fazer isso, né? Você perdoar, você fazer as pazes com seu irmão, não significa dizer que você tem que andar com ele. Você tem que andar dentro da casa dele ou ele na sua, né? Isso é se você quiser permitir que aconteça isso, né? Mas você respeitando ele, você tendo um diálogo, ter resolvido todo e qualquer mágoa, então tudo aquilo tem que ficar para trás, né? Por que existe o perdão? O perdão dos pecados é justamente para isso, para a gente tirar aquele peso da nossa consciência, para a gente tirar aquele rancor, aquele ressentimento de coisa ruim, de coisa negativa. Porque quando a gente fica guardando mágoa, ressentimento no nosso coração, o que é que acontece? A gente não consegue viver bem, a gente não tem paz de espírito, porque a gente sempre está ali com aquela mágoa no coração. E toda e qualquer coisa que aconteça, vai estar sempre falando isso aí, vai estar repetindo, ou jogando na cara da pessoa. Então, se você perdoa de verdade, perdoe. Mas perdoe de coração. Não perdoe de boca para fora, mas sim de dentro para fora. Né? Porque você vai ter um alívio na sua vida, você vai ter um peso tirado nas suas costas. Né? Até porque Deus é um Deus de amor, é misericordioso, é um Deus de justiça que cobra, faz, acontece, pune, corrige, porque com todo aquele que Deus, quando ele pune as pessoas, quando ele corrige as pessoas, é porque ele ama você. Quando Deus ele não corrige você, ele não corre atrás de você, é porque ele já deixou você de mão, né? Então é isso. Então, antes de nós lermos aqui Hebreus 9:12, vamos fazer uma oração inicial, né? Então, o nosso mês já ficou aí à vista. Vamos voltar aqui, né? Vamos voltar aqui para a gente fazer a nossa oração, né? Pai amado, Deus eterno, Tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és o Criador de todas as coisas, ó Pai. Tu és Jeová Deus, Tu és Real, Tu és o grande Adonai. E por isso nós pedimos por essas almas que estão aqui, ó Senhor. Porque Tu és o excelentíssimo Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. É o Deus da eternidade, é o Deus de todo poder. E toda a honra e toda a glória é dada a Ti, ó Senhor. E por isso o Senhor derrame as Tuas bênçãos através do Teu Espírito Santo. Porque em nome de Cristo Jesus, em nome de Yeshua, o Senhor possa abrir seus caminhos sobre a vida dessas pessoas que estão passando por dificuldade financeira, por depressão, por desemprego, com criança pequena em casa passando fome, pessoas que estão deprimidas porque perdeu um ente querido, pessoas que estão tentando tirar sua própria vida. Que o Senhor bata nessa porta agora, ó Senhor. Faça com que essa pessoa desista de tirar sua própria vida. Porque o Senhor é o Deus da luz, é o Deus da salvação. E toma posse dessa oração agora em nome de Cristo, em nome de Yeshua, em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Pelo sangue e pelo poder do Teu Filho amado, ó Pai, nós repreendemos todo e qualquer mal. E que o Senhor abra seus caminhos, dilata todo o mal, quebrai toda a corrente maligna e satânica. Abra-se os caminhos para aqueles que botam um currículo e não conseguem emprego, aqueles que estão com causa indenizatória, causa trabalhista, aqueles que estão com problemas de saúde, muitos que estão com defeso aí atrasado, Bolsa Família.
Muitos daqueles também que estão precisando vender seus imóveis, porque tem que ir para outro lugar para pagar dívidas. Aqueles que botaram o currículo e não é chamado, que o Senhor abra esses caminhos aí para essas pessoas em nome de Jesus. Aqueles que estão acamados, aqueles que estão na cadeira de rodas, sobre amuletos, que estão no corredor da morte, na fila dos hospitais, esses hospitais de açougue. Aqueles que estão no leito de UTI, numa cama de um leito de UTI, ó Senhor. Que o Senhor resguarde e proteja em nome de Cristo, em nome de Yeshua, Pai. Eu peço pelos pobres, viúvas, necessitados, mendigos de rua, as pessoas carentes, aqueles que nesse momento estão padecendo, que estão desabrigados, que perderam suas casas na chuva. E por isso nós pedimos por essas almas, ó Pai, em nome de Cristo, em nome de Yeshua, em nome de Cristo Jesus, em nome dele que nós pedimos aqui agradecidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus amados, toma posse dessa palavra agora. Vamos entrar aqui em 30 segundos e vamos voltar novamente para entrar aqui na nossa segunda parte do nosso culto aqui. Meus amigos, nós estamos aqui nessa segunda parte aqui para dizer a você que nós sabemos tudo aquilo que você... A gente sabe todas as dificuldades que nós temos passado, tudo aquilo que você vem enfrentando na sua vida, tudo aquilo que você, nesse momento, você sabe muito bem o que nós passamos, né? Cada um de nós, cada um de vocês, sabe muito bem o que vocês enfrentam dia a dia. E não é fácil, né? Para que a gente possa estar aqui de pé, diante de Deus, uma hora dessa, pregando a palavra de Deus, é porque nós temos muito amor e compromisso com a palavra. Vemos aos trancos e barrancos, mesmo com todos os problemas, ainda que seu pai, sua mãe, seus irmãos, até mesmo sua esposa e marido te abandonem, ainda assim, Deus, ele está com você. Jeová Deus e Yahweh, ele é o Todo-Poderoso, e ele está com você sobre a sua vida. E nesse momento, nós sabemos que o momento é difícil. O momento é crucial que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Como diz em 2 Timóteo 3:1, tempos críticos e difíceis de suportar, né? Então nós temos que ser fortes, temos que ser perseverantes, nós temos que ser muitíssimos a sabedoria de Deus para a nossa vida. Porque nós sabemos o quanto nós somos perseguidos, provocados, insultados, nós passamos por muitos perrengues todos os dias e sabemos que não é fácil tudo isso que está passando. Quando a gente se apega cada vez mais com a palavra, a gente se alimenta, a gente come a Bíblia, vamos dizer assim, a gente tem a fome e a sede espiritual da palavra de Deus, a gente sabe muito bem que lá fora tem os leões, os crocodilos, né, que querem nos engolir a todo tempo. E não é fácil, não é brincadeira. O nosso trabalho não é fácil. Então, não pense que o inimigo ele quer derrubar as pessoas que já estão no mundo, que já estão nas drogas. Não, não pense isso. O inimigo ele quer derrubar
todo aquele que está no altar de Deus é aquele que exerce liderança dentro de uma congregação, dentro de uma igreja. Então, quando você exerce um papel de liderança, todo aquele, ele vai sempre tentar você para te derrubar, a todo tempo, a toda hora. E a palavra de Deus é unânime, né? Então, vamos aqui ver um dos primeiros pontos aqui, né? O que o Senhor é para nós em Hebreus, né? Capítulo 9 e 10, com os versículos aqui, né? Então, vamos ver aqui, né? A redenção dos nossos pecados. Hebreus 9, versículo 12. Está aqui, nós vamos ler para você, né? Diz aqui, nem pelo sangue dos bodes, nem dos vinhos, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido a eterna redenção para nós. Então, aqui ele já está dizendo, né, que, né, a palavra de Deus aqui no Evangelho de Hebreus 9, versículo 12, né? E nem pelo sangue dos bodes, né? E nem os vinhos, nem os novilhos, mas pôs o próprio sangue, ou seja, o próprio Cristo, pôs o sangue dele puro, sem pecado, entrou uma vez por todas no santo lugar e tendo obtido a eterna redenção para nós. Então, Hebreus 9, 12. Então, aqui tem aquele que nos purifica todos os nossos pecados. Então, Hebreus 9, versículo 14. Né? É o que diz aqui o 14, né? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará todas as obras mortas e as vossas consciências para servires ao Deus vivo. Né? Ao Deus vivo, por isso, ele é o mediador do Novo Testamento, para que, por meio da morte, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do primeiro testamento, chamados possam receber a promessa da herança eterna. Tá vendo? Todo aquele que está debaixo da herança, daquele que foi derramado sangue pelos nossos pecados, e aquele que aceita a Cristo, que segue o padrão de Cristo, que segue a Ele, serve a Ele, para receber a herança eterna da salvação. Então, Deus ele é bem claro aqui para nós, né? Então, Hebreus 9, 24, também é bem claro aqui para nós, o nosso substituto perante a Deus, né? 9, 24, né? Então, diz aqui, porque nós já lemos aqui o nosso mediador, que foi o 9, versículo 15, e agora o Hebreus 9, versículo 24. Né? Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. Está vendo? Então, ele aqui já está dizendo que porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, ou seja, ele não foi feito por estátua, né? Para ser adorado, como as igrejas, as grandes Babilônias, né? O Império Mundial da Religião Falsa, a própria Igreja Católica, ela coloca, né, a estátua de Maria, de João, para estar adorando, desviando a verdadeira adoração a Deus. Então, que são figuras do verdadeiro, né? Mas no próprio céu, para agora aparecer na presença do Deus por nós, né? Que foi o nosso Cristo Jesus. Então, Hebreus 4, 9, 26, o aniquilador dos nossos pecados, né? É o que diz aqui perfeitamente para nós, né? Porque antes do necessário era que ele sempre sofresse desde a fundação do mundo, mas agora, consumação dos séculos, uma vez que por todas as se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, confirmando mais uma vez tudo aquilo que
está sendo dito aqui, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Então, o Cordeiro que tira os nossos pecados, né? Que tirou os nossos pecados. Hebreus 9, 28, né? Diz aqui também, né? Hebreus 9, 28, ele é bem claro, né? Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para levar os pecados de muitos para aqueles que buscam a Ele. Aparecerá pela segunda vez, sem pecado para a salvação, tá vendo? Então ele está dizendo mais uma vez aqui a você, né? Versículo 28 do capítulo 9 de Hebreus, né? Assim também Cristo ofereceu uma vez para levar os pecados de muitos, ou seja, da humanidade, né? Para aqueles que buscam, ele aparecerá pela segunda vez, sem pecado para a salvação, como ele apareceu para os discípulos, os apóstolos, e apareceu em vários lugares do mundo, depois ele foi levantado ao céu, subiu ao céu, né? Então, aqui agora vamos falar de Hebreus 10, né? Quem se sacrificou em obediência. Hebreus 10, versículo do 5 ao 9, né? Está bem claro aqui que nós vamos ler para você, aqui, nesse momento com a palavra de Deus, 5 ao 9, né? Então, aqui diz, pelo quanto ele entrou no mundo, diz, sacrifício de oferta, não quiseste mais um corpo, mas um corpo me preparaste. E em ofertas queimadas e sacrifícios pelos pecados, tende prazer algum. Não tendes prazer algum. Então eu disse, eis que aqui na cabeça do rolo está escrito sobre mim, né? Para fazer a tua vontade, ó Deus. Acima, quando disse o sacrifício de ofertas, do holocausto e as ofertas pelos pecados, não quisesse nem neles tivesse o prazer, os quais são oferecidos pela lei. Aí o versículo 9 diz, então ele disse, eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. E ele tira primeiro para que eu possa estabelecer o segundo. E assim foi feito, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nossa santificação, Hebreus 10, versículo 10, né? Diz, por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita em uma vez por todas. Né? E Cristo ele não virá mais à terra, uma vez que ele já está em espírito guardado como uma santidade de luz e Espírito Santo. Então, Hebreus 10, 12 diz o quê? O que se assentou à direita de Deus, né? Então, vamos ver aqui, Hebreus 10, 12. Né? O que diz aqui. Mas este homem, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados para sempre, assentou-se à direita de Deus para reinar sobre o reino do Pai para todos. Então, tudo isso aqui é verdade. Né? Não podemos duvidar das coisas que Deus fez através de Cristo aqui na terra por nós. Então, vencedor eterno, Hebreus 10, versículo 12 e 13. Vamos ler aqui o 12 e o 13, né? Mas esse homem, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados para sempre, assentou-se à direita de Deus. Quando acabamos de ler, né? Aí diz, deste momento em diante, encontra-se à espera até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Então, quem são esses inimigos expostos ao escabelo dos pés de Cristo? São os governantes da terra, os malfeitores que estão aqui na terra. Aqueles que causam guerra, que
faz a população passar fome, miséria, né? Escassez de água, de alimento, nação contra nação, reino contra reino, né? Aqueles que perseguem o povo de Deus, né? E as congregações, todas as pessoas más, os beberrões, os alcoólatras, os zombadores, torqueadores, né? Os adúlteros, né? Homens que se deitam com homens para propósitos naturais ou com animais, ou mulher com mulher, né? Esse não herdarão o reino de Deus. Então, Deus ele vai chegar no tempo para julgar todos esses aí. Então, o grande sumo sacerdote, Hebreus 10, 21, fechando a nossa temática, né? E aqui ele diz o seguinte, sobre Hebreus 10, 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós não temos mais o que perder. Nós sabemos que esse mundo de hoje, pecaminoso, né? Onde Satanás e seus demônios, ele trabalha todo o tempo para enlaçar você e seu tempo para que você não possa conhecer a Deus, para você não se dedicar na pregação, de sair nas ruas, de passar a mensagem, de você pregar a palavra, de você se dedicar na leitura pessoal, de você fazer suas orações, se fortalecer espiritualmente. Então, o indivíduo ele trabalha o tempo todo para destruir. Então, nós não podemos perder tempo, porque o tempo ele é curto, ele é escasso. Estamos vivendo nos últimos dias, e não no começo do mundo. Estamos vivendo já no fim dos tempos, onde tudo o que a Bíblia diz, tudo que foi revelado, tudo que a Bíblia predisse no passado, que aconteceria nos nossos dias, está acontecendo. E as pessoas se esfriando o amor entre as outras, né? A violência, a criminalidade, o tráfico de droga, a prostituição, tudo aquilo que nós estamos presenciando no nosso estado aqui da Bahia, esse desgoverno que está aí, né? Essa situação caótica que estamos vendo aí, né? A criminalidade, as facções criminosas, as pessoas fazendo isso aí. Entendeu? Então é muito difícil a gente estar hoje aqui, né? Praticando, muitas vezes até a gente praticar a palavra de Deus, passar a mensagem do reino de Deus, as pessoas ainda assim, ainda criticam, porque quando você tira alguém das drogas ou da criminalidade, isso é uma afronta, né, para eles. Muitas das vezes a gente é hostilizado por conta disso, mas como Deus disse, nós seríamos castigados, seríamos perseguidos. Os próprios discípulos de Deus, os próprios apóstolos, com a partida de Cristo, Cristo deixou, continue a exercer, mesmo na minha ausência, use meu nome, né, como está lá Marcos 16, 16, pregue em meu nome, faça cura, milagres em meu nome, pregue a palavra, e aí ainda assim, esses profetas, esses discípulos, esses apóstolos do passado foram mortos e perseguidos, torturados de forma cruel, de forma brutal aqui na Terra, né? Como o próprio apóstolo Paulo, ele passou por tudo isso, ainda assim, ele foi apredejado, foi morto, e as pessoas ainda assim, hoje no mundo de hoje. Nós passamos um grande momento com a pandemia, um momento difícil, um momento onde as pessoas foi um derramamento de sangue. A humanidade, todos os países do mundo, teve essa praga da pandemia e muita gente foi morta por conta desse coronavírus. Era aí o momento que era para as pessoas se apegarem umas às outras. Era o momento que as pessoas tinham que se unir uma com as outras. Ainda assim, passou a pandemia, as pessoas continuam praticando a maldade, continuam praticando os erros, continua fazendo as coisas erradas de forma errada, continua querendo desejar jogar pessoas contra outra, armar situações, tirar a vida de outras pessoas, praticam crueldades,
sem pena, sem dó, sem piedade. Crianças sexualmente exploradas, pessoas desaparecidas, pessoas que estão passando por dificuldades, né? Estamos vendo as facções criminosas aí invadindo as casas, tomando as casas das pessoas, né? Nesse momento, né? E se passando sedônia, as pessoas de bem perdendo seus imóveis, perdendo suas casas. Então, nós oramos muito por as vidas dessas famílias, dessas pessoas que estão nas ruas trabalhando, que estão fazendo para levar o pão de cada dia para suas famílias. E muitas das vezes a pessoa sai e não sabe se vai voltar para casa. Então, é muito importante que nós sejamos fiéis em nossa conduta, em nosso caráter, em nossa forma de agir, forma de pensar, para que a gente não venha cair no laço do inimigo. Aquele que está de pé, acautele-se para que não caia. Porque a falta de humildade, a soberba, muitas vezes nos faz a gente cair na derrocada, cair na derrota. Se a gente não tiver orientação bíblica para que a gente possa fazer isso, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Todos os nossos projetos na vida que nós vamos fazer, colocamos na mão de Deus. Pedimos a Deus em oração para que Ele abra os caminhos para a vida financeira para a gente, para que a gente não venha ter problemas, né? Procurar andar certo, não estar envolvido com cambalacho, com coisas erradas. Ainda assim, nós somos criticados, ainda pessoas até da nossa própria família ainda acham que a gente é envolvido com coisas erradas. Mas isso é para poder, isso quando acontece, a gente não deve se chatear. A gente tem que tomar isso para fortalecer cada vez mais. Se você já é decente, você vai continuar sendo mais decente ainda. Para você provar que você é uma pessoa de bem. Você não é nada daqui. Né? Porque muitas vezes você é contestado pela sua própria esposa em casa, ou pelo seu marido, quando a pessoa vem falar de você, quando ela casou com você ou ele casou com você. Ela casou porque sabia que você é uma pessoa decente. Não é porque você é bandido, você é um vagabundo ou vagabundo. Não é porque você anda metido em rolo ou em coisa errada, ou em nada disso. Porque cada qual sabe quem é quem. Quando você se envolve com uma pessoa, que você chega ao ponto de casar-se com aquela pessoa, é porque aquela pessoa sabe que você é uma pessoa direita, de bem. Aí quando chega em determinado momento na vida conjugal de duas pessoas, quando a coisa não está indo bem, a tendência é ou a mulher falar mal do marido ou o marido falar mal da mulher. Infelizmente é assim, né? Mas daí você tem que orar, pedir a Deus ajuda, proteção, pedir para que Deus te ajude, te guarde, te livrar de todo mal, colocar em sua cabeça para raciocinar, para pensar, para que você. Porque quando a gente vive com alguém, a pessoa ela tem que confiar na sua palavra, ela tem que confiar em você. E ele também. Esse negócio de você não pode nem trabalhar, sair, a pessoa ficar atrás de você o tempo todo, te marcando o tempo todo, te perseguindo o tempo todo. Isso não é vida para um casal, não. Ou a pessoa confia no outro que vive ou não confia. Eu acho que um casamento, um relacionamento a dois, duas pessoas adultas têm que ter a confiança. Ah, mas você já errou lá atrás, você fez isso, fez aquilo. Você não perdoou, aquela pessoa já se comprometeu com você que não vai fazer mais. Por que toda vez tem que estar sempre lembrando isso para poder machucar, magoar a pessoa? Né? Porque sempre tem que fazer isso. Né? Então, quando não faz isso é porque não tem mais confiança com essa pessoa. Então você não pode estar continuando num casamento onde a pessoa, você sabe que aquela pessoa não confia em você. Você tem que seguir sua vida e deixar aquela pessoa seguir. Né? Agora, uma coisa é você, uma pessoa não dá mais certo com a outra, aí a pessoa fica perseguindo, falando mal, esculhambando a pessoa em tudo quanto é lugar. Isso aí não é papel de mulher nem de homem. E quando você casou com ele ou com ela, você era boa pessoa, era a mil maravilha do mundo.
Então, seja homem você, seja mulher você, na hora que se sair, reconhecer que um dia foi bom. E se não dá mais, cada um tem que seguir seu caminho, né? Respeitar o outro. Né? Deus fez o casamento para a gente viver com uma pessoa até que a morte nos leve. Não separe. Mas quando não está dando certo, ou a convivência não está dando certo, o que tem que haver é que cada um tem que seguir seu caminho. Não pode uma pessoa estar o tempo todo na neurose com a outra, né? A pessoa não pode nem trabalhar, não pode nem porque a pessoa fica ali o tempo todo marcando passo com a pessoa para ver o que está fazendo. Isso realmente não pode acontecer. Se acontece isso, meu amigo, ou nobre amiga, realmente a vaca já foi para o brejo. Né? E nós estamos chegando aos nossos 9 minutos finais para encerrar. Nós vamos ler alguns textos finais aqui, fazer uma oração e também agradecer a todos aqueles que sempre estão nos acompanhando, sempre está conosco aqui, né? Fazendo esse trabalho, nos seguindo, compartilhando, curtindo, comentando. Isso é muito importante, né? Enquanto nós estamos falando aqui, vou estar fazendo alguns compartilhamentos, né? Até para poder a gente, né, ter algumas pessoas aqui que possa estar nos ouvindo, né? Para a gente estar aqui fazendo esse trabalho aqui de pregar a palavra de Deus. É muito importante a palavra de Deus na vida da gente. Nós carecemos da palavra de Deus, né? Nós precisamos dela, né? Então, isso é muito importante, o trabalho que nós fazemos, pregar a palavra do Senhor para as pessoas lá fora que necessitam ouvir a nossa palavra, carece de uma oração, né? E a gente precisa fazer isso, né? Isso é importante porque muitas das vezes as pessoas, elas, o que acontece? Elas vão para festa, vão para um monte de coisa. Mas quando você chama para ouvir a palavra de Deus, muita gente, ela repudia, né? Ela repudia, né? E não é dessa forma que a gente está fazendo isso, né? A gente está aqui para passar mensagem para vocês, né? Para passar a mensagem do reino de Deus, né? Para justamente as pessoas terem o conhecimento da verdade. Quando você não tem o conhecimento da verdade, você é chamado de cego, né? Vocês têm uma venda nos olhos e precisa da libertação de Deus para que a vida da gente ela seja agraciada, né? Porque o nosso trabalho é feito com amor, né? De forma voluntária, de forma que Deus ele pede para que a gente seja cordeiro com as pessoas, né? Seja pessoas que a gente possa ajudar aquelas pessoas em sentido espiritual, né? A gente possa estar fazendo um trabalho de evangelização, um trabalho cristão, salvar a vida das pessoas, dessa mensagem chegar de forma positiva na sua casa, de iluminar os caminhos da sua família, porque esse é o nosso papel. Independente da situação que nós estejamos passando, nosso trabalho é esse, né? E a gente sabe perfeitamente que as pessoas lá fora carecem da nossa atenção, carecem de ouvir palavra de conforto, de ouvir palavra que salva, que cura, que liberta, palavra que a gente possa ajudar as pessoas em sentido espiritual. Nós estamos aqui para isso, meus amados. Porque não é fácil o que nós passamos no nosso dia a dia. Não é fácil tudo aquilo que a gente vem vivendo nos nossos dias
que Deus é a nossa fortaleza. Ele é o nosso pastor. Ele é aquele que nós procuramos para que Deus ele venha nos ajudar sempre. Porque quando a gente carece da palavra de Deus, quando a gente busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas Deus acrescenta na nossa vida para que a gente possa estar sempre aqui, buscando, né, fazendo o bem para as pessoas. Né? Isso é interessante, isso é importante. Né? Apesar que estão faltando aqui 5 minutos finais para acabar o nosso culto, né? Estou aqui fazendo alguns compartilhamentos, né? Para que a palavra ela venha alcançar o número de pessoas possíveis, né? E nós sabemos que o nosso papel é esse, né? O nosso papel de evangelizar, de ajudar as pessoas, né? Porque Deus ele deixou, né, isso para nós. E nós temos que fazer o nosso papel, independente se você não está bem, independente se não está, se você não está vivendo um bom momento na sua casa, né, na sua família, né? A gente precisa da palavra de Deus. Nós carecemos disso, né? Porque o homem, o ser humano, seja homem ou mulher, sem estar buscando o reino de Deus, nós não somos nada. Nós não somos nada. Então, se a gente não buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas elas não são acrescentadas na nossa vida. As outras coisas ela não pode ser, de hipótese nenhuma, ela pode ser algo que possa dizer assim, que a gente tem que abandonar. Porque Deus a gente não abandona nunca. O ser humano que abandona a Deus, ele está perdido na vida. Né? Todo aquele que carece das escrituras sagradas, todo aquele que busca, que tem feliz daquele que é pulso da sua necessidade espiritual. É o que nós procuramos fazer. Nós carecemos e precisamos, e nós somos cônscios da necessidade espiritual, da palavra de que Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz, Deus ele cobra também. E se alguém te fez algum mal, ele vai cobrar por você. Você pode ter certeza disso. Né? E nós estamos aqui para isso. Né? Dona Odila Fernandes, né? Boa noite. Deus abençoe a senhora e a sua família, né? E é isso, meus amados. Nós estamos aqui faltando 2 minutos para acabar. Vamos aqui finalizar com uma oração final. Quero agradecer aqui a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, né, que nós colocamos nossas pregações na página do nosso no canal do nosso YouTube. Né? E nós estamos aqui para isso. Né? Que Deus esteja sempre na vida de cada um de vocês. Obrigado ao povo de Gameleira, de Veracruz, de Margande, da Gamboa, da Barroca, do Bom Despacho, né? De Taparica, de Veracruz, de Salvador, de Lauro de Freitas, Camaçari, Dias d'Ávila, Candeias, Mata de São João, São Sebastião do Passé, São Francisco do Conde, Nazaré das Farinhas, Salinas, Maragogipe, né? O pessoal lá de Porto Seguro, né? O pessoal de Varginha, Minas Gerais, o pessoal lá de Bauru, interior de São Paulo, o pessoal da Angola, né? Também temos nosso ministério lá também, através do pastor Gilson, né? E queremos agradecer a todos, né? Que Deus dê uma ótima semana para todos nós. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos livrar de todo mal. Que o Espírito Santo ele esteja presente na nossa vida. Invocai o nome de Deus para que todo mal seja afastado da nossa vida. Então, vamos fazer uma oração final e agradecer aqui a todos vocês.
Deus Pai Todo-Poderoso, Tu és Jeová Deus, Pai. Tu és Yahweh, Tu és o grande Adonai. Tu és o Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Moisés. Deus dos nossos antepassados, Deus do nosso presente, ó Senhor. E por isso nós estamos aqui agradecendo em Ti a oração. Que amanhã seja um dia abençoado. Que o Senhor abra seus caminhos, dilatar todo o nó, quebrar toda a corrente maligna. Em nome de Cristo, em nome de Yeshua, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho amado. Que essa palavra, essa oração, ela tome posse, que ela entre nas casas, entre nas famílias, abençoe os maridos, as esposas, os filhos, e aqueles que estão no metrô, nos ônibus, nos aviões, nos carros, nos ônibus, nas rodovias, nas estradas, nas BRs, nas BAs, aqueles que nesse momento estão passando por dificuldade financeira, aqueles que estão sofrendo com a perda de um ente querido, aqueles que nesse momento estão no leito de UTI agora, nesse momento, numa mesa de cirurgia ao Senhor. Aqueles que estão nesse momento no presídio, cumprindo pena porque cometeram crimes. E outros que estão ali inocentes, outros que estão no centro de recuperação de drogados, para cuidar do seu tratamento da droga, dessa maldição chamada droga. Que seja recuperado em nome de Cristo Jesus, em nome de Yeshua, Pai. Aqueles que nesse momento estão nas creches, nos orfanatos, nos asilos de idosos, no centro de acolhimento, pessoas que estão nas ruas, nas calçadas, os mendigos de rua, as pessoas carentes, pessoas que nesse momento estão sofrendo a perda de um ente querido, pessoas que estão com os processos trabalhistas, processo indenizatório, que o Senhor abra seus caminhos e que dê tudo certo e que resolva e seja deferida em nome de Cristo Jesus, em nome de Yeshua, Pai. Pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Toma posse dessa oração. Toma posse dessa palavra agora. Que o Senhor nos dê uma semana de paz. Abra seus caminhos para a nossa liberdade financeira. Quebrai toda a maldição financeira. Em nome de Cristo, em nome de Yeshua, Teu Filho amado. E por isso eu quero aqui pedir ao Senhor agradecimentos e súplicas, porque Tu és Deus, Pai Todo-Poderoso, Tu és o Excelentíssimo, e toda a honra e toda a glória é dada a Ti, que damos veemência ao Teu nome, Pai, santificarmos o Teu nome, e em nome de Cristo, em nome de Yeshua, nós pedimos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados amigos, estamos encerrando aqui. Quero aqui agradecer pelo dia de hoje. Né? E daqui a pouco já é outro dia, né? E que Deus abençoe a nossa caminhada, a nossa semana. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. E que, em nome de Cristo Jesus, eu me despeço. Um forte abraço para todos vocês. Fique com Deus. Shalom Adonai.